Olá, então, pessoal. Pediram, então, que fosse uma conversa bem descontraída, então acho que a gente pode falar e pode pedir a palavra e intervir, enfim, fica bem tranquilo para vocês dois. Primeiro, eu queria agradecer, então, o aceite de vocês estar aqui para essa conversa, uma conversa que se originou a partir de uma parceria da revista Parêntese com o Dia da Cultura da URGS, e é um prazer para mim, um autor iniciante. É a primeira vez que eu estou assim conduzindo online uma live, então se eu gaguejar, vocês me auxiliem. Para começar, eu queria falar um pouco que eu preparei em relação à biografia de vocês. Eu achei bem legal fazer esse trabalho. Assim, em relação à Fernanda, o que eu encontrei, assim, que a Fernanda é poeta, jornalista, é editora-geral da Figura de Linguagem desde 2018, também é colunista do portal Literatura RS, também é repórter da TV Cultura, da TVE, na área da cultura, né? E também é mestrando em Comunicação e Informação da URGS. Achei bem legal, porque eu tive uma passagem pela URGS como servidor, e esse processo de criação desse curso foi um processo que eu trabalhei, né, no período, e achei legal também perceber o que a Fernanda trabalha na, na, no mestrado dela, que seria o caso Marielle, né? Achei bem legal como isso se dá como um acontecimento público. Daí vai tratar de várias questões bem legais e vai trazer Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, vai trazer Toni Morrison, vai trazer Juni Jordan, vai trazer Conceição. Então, acho que achei bem legal essa biografia da Fernanda, conhecer, fora os livros, né, que é o Dessa Cor, de 2019, e o Eu Vou Piorar, agora de 2020, que está saindo agora. Em relação ao Jefferson, o que eu pude descobrir que o Jefferson ele é professor e escritor, e eu achei legal que tem uma entrevista dele que ele fala que ele não nasceu para ser escritor, então acho que esse é um ponto legal da gente conversar. O Jefferson também é graduado em letras pela URGS, mestrado também em letras, é doutorando hoje pela PUC, e achei legal também saber o que ele está estudando em relação à figura paterna na literatura, tanto brasileira quanto africana. Eu acho que esse trabalho vai vir para o leitor ter uma segunda dimensão, até para voltar à leitura da obra do Jefferson. Então, quanto o livro do Jefferson, eu pude ver que ele tem O Beijo na Parede, 2013, da editora Sulina, tem o Estela Sem Deus, da editora Zucchi. Até é legal de perceber também a editora Zucchi de Porto Alegre. Eu sempre, quando a gente pensava na Zucchi, pensava que é uma editora de São Paulo, então achei bem legal descobrir que é uma editora daqui, e com livros maravilhosos que a gente conhece. E agora o mais novo livro, que é O Avesso da Pele, um livro já nasce premiado, já nasce nacional, já nasce com várias resenhas legais. Então, esse seria um pouco da biografia dos dois, e queria que vocês falassem um pouco dessa trajetória de vocês, como foi chegar na literatura e como foi percorrer esse caminho até esse momento agora de vocês enquanto escritores. Acho que a gente pode começar pela Fernanda, eu acho. Discorda. Então, bom dia, gente. Obrigada à URGS por proporcionar esse encontro, né? E também me convidar a participar desse Dia da Cultura, né? Também a Brava Parêntese aí, que já tive a oportunidade de participar, enviando textos, e que é muito bom ler, saber que a gente tem aqui na nossa cidade veículos independentes que cumprem um papel assim primordial para a construção da nossa cultura mesmo, né, da gente poder se conhecer. Então, fico muito feliz de estar aqui, agradeço a vocês. Eu fui uma dessas malucas que defendeu dissertação no meio da pandemia, né, Tony? Então agora, né, já sou mestra e com você acho que descreveu bem corretamente o trabalho, né, a ideia geral do trabalho. A gente partir de uma perspectiva antropofágica, né, então conseguir imbricar um pouco esses estudos de cultura, né, junto com uma perspectiva comunicacional, com enfoque, sobretudo,
no conceito de raça, né, que estava presente no meu trabalho. Então, essa era a minha perspectiva. Já está na nossa biblioteca lá, no sistema de biblioteca, para quem quiser conferir, né? Vai virar livro, Fernanda? Só para... Olha, parece que vai, tô definindo ainda. Eu, quando termino o livro, eu fico meio vazia, assim, eu fico meio que achando que eu tenho que começar uma outra coisa. Então, por enquanto, eu tô meio decidindo o que vai ser, mas é possível que sim. Vamos esperar, de repente, ano que vem eu consigo... Que já tá quase aí, né? Ano que vem eu consigo dar alguma informação mais precisa, mas acho que vale sim, acho que é importante, até porque logo que aconteceu, né, o assassinato da Marielle Franco, em 14 de março de 2018, a gente achava que teria muitas pesquisas surgiriam, né, que seria um volume muito grande, foi inicialmente, mas como é uma característica do próprio acontecimento, né, que é o que eu estudo, nesse fenômeno que eu estudo nessa pesquisa, ele tende a se normalizar e pode haver até um certo crepúsculo, assim, nessa repercussão dele. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso e aí, por isso que eu acho que é bem importante também, cogito, né, a gente fica meio, quando passa a pesquisa, fica meio sem vontade, né, de voltar a ela, mas eu acho que pode ser interessante por isso. E com relação à minha trajetória, né, eu sou muito devedora, assim, da URGS, né, e da política de cotas, né, eu me formei em jornalismo em 2009, como cotista no IPA, né, uma universidade privada, mas nessa época eu já estudava letras, né? Consegui me formar somente em 2017, eu acho, que eu trabalhava e eu entrei primeiro no bacharelado, depois fui para a licenciatura, então passei bastante tempo para me formar, né? O curso de letras também é de manhã, então quem trabalha tem várias dificuldades, né? E aí o meu mestrado também foi na URGS, aí na comunicação, né? Então eu sou esse ser híbrido que um pouco tá no campo das letras, um pouco tá na comunicação, e acho que é uma construção bacana, assim, observar o quanto a URGS fomenta, né, escritores, jornalistas, que vão para a cultura, mas claro, né, com a crítica que a gente sempre faz, que é de como a nossa presença negra está na URGS ainda, como em outros espaços, né, como a gente ainda está muito na superfície, né, não estamos nesses espaços de decisão, né, com o mesmo corpo. A gente pode observar mesmo mulheres brancas, né, várias mulheres brancas são professoras, coordenam institutos, são reitoras, vice-reitoras, e as pessoas negras não estão nesses espaços. Então, eu venho também de um lugar que começa a ser agora de um pertencimento, mas na época que eu estudava na URGS, e quem veio antes de mim muito mais ainda, né, e a gente sabe que tem mesmo antes da política de cotas, muita gente que passou pela URGS, e no qual a gente era a minoria mesmo, né. Então é isso. Eu não sei se eu te respondi muito bem. Não, é isso mesmo. E para ti, Jefferson, como é que foi esse percurso? E até um percurso, não sei se já se considera um escritor, se já se considera que nasceu para ser escritor, enfim, falar um pouco geral sobre isso. Bom, Antônio, obrigado aí pela pergunta. Bom, quer dizer, da alegria de estar conversando contigo, porque a gente meio que se esbarrou em alguns momentos, assim, mas a gente não conseguiu conversar mesmo. A gente nunca parou, né? Eu fiquei pensando, a gente já se esbarrou até na fila do 45, não é? Qual é o nome lá na Cidade Baixa? Às vezes as festas lá, e disse, o Jefferson na fila ali. Eu disse, a gente 512, eu acho. 512, né? Exato. E, bom, eu também quero conhecer o teu livro, né, o Terra no Cabelo, né, Terra no Cabelo. Terra no Cabelo, E, enfim, feliz também de estar aqui com a Fernanda, que é uma escritora que eu super admiro também. Esse último livro dela, assim, me causou um grande impacto, assim. É um livro que vale a pena, né, Eu Vou Piorar é o nome do livro. E, bom, quando eu disse aquela frase, né, que eu não nasci para ser escritor, na verdade tem a ver com as circunstâncias, né, que eu, enfim,
que eu acabei nascendo, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, em 77, e era um momento em que a minha mãe, então, vivia com bastante dificuldade, o meu pai também. Um ano depois ele foi embora e só fui reencontrar ele 40 anos depois, né? Então, a atmosfera ali para se tornar um escritor, ou seja, tudo que as pessoas precisam, assim, de necessidades básicas atendidas, né, elas não foram supridas, assim, né, e isso só se deu na vida adulta, assim. Então, até os meus 20 anos foi bastante difícil, assim, conseguir sobreviver com dignidade, né. E aí vem daí essa frase, assim, de não ter nascido para ser escritor, pela pobreza, por ser negro no Brasil, pela questão do racismo estrutural, né, tudo isso que vem acompanhando, né. Mas é interessante porque o objeto livro, ele foi uma coisa que sempre acompanhou a minha trajetória, assim, né. Na nossa casa não tinha muitos livros, mas os poucos que tinham, né, e eram 2 ou 3 livros, eles serviam para várias coisas, assim, né, menos para leitura, né. Eles ficavam, assim, apoiando o pé da mesa, eles serviam para fechar a janela, né, para a porta não bater ou para a janela não bater, servia como brinquedo, mas para a leitura mesmo ele não servia, né. Mas eu acho muito curioso que depois, quando eu me tornei leitor, né, e voltando a ver esse objeto livro, que de certo modo esse objeto ele nos ajudou, nos apoiou de uma outra forma, né. E eu acho isso também que faz parte da formação do leitor, né, que esse objeto também, de certa forma, fizesse parte, assim, da minha caminhada. E aí depois, na vida adulta, depois de ter entrado na universidade, né, na faculdade, é que de fato eu vou me tornar um leitor, assim, e vou colecionar livros, comprar livros e formar a minha biblioteca, e a partir dessas leituras, então, me tornar um escritor, né. As políticas afirmativas da URGS, enfim, me ajudaram muito, né, eu sou cotista, somos os primeiros cotistas negros a me formar na Universidade Federal, sou muito grato a isso, e todo o processo que eu também participei, né, o processo de luta para a implementação das cotas, né, na URGS, e acho que temos aí um saldo super positivo, né, de tudo que aconteceu, assim. Então, eu me considero, sim, um escritor, né, porque depois de 3 livros, a gente meio que se obriga a ter uma, né, a se chamar assim, né. Sim. Às vezes, ainda às vezes sou um pouco esquisito, assim, né, mas enfim, as pessoas me chamam assim, então vamos, né, seguir, né. E como eu também tenho esse compromisso com a escrita, né, o compromisso com a literatura, de pensar, refletir sobre a literatura, então acho justo, né, que a gente possa ser chamado de escritor. E não acho que você é um escritor iniciante, Tônio. Você já Sabe tá... que esse é um ponto que eu tenho pensado. Uma vez eu estava num curso, enfim, e com a Elizabeth Piccoli, que é uma Iabali da Lomba do Pinheiro, e ela disse isso: a gente nunca deve dizer isso, né? Escritor, você é escritor, né? Enfim, aquela questão que as palavras têm poder, né? Uma coisa que eu queria falar, Jefferson, em relação tem a tua trajetória acadêmica, mas o teu primeiro livro, O Beijo na Parede, parece que ele tem, eu não sei se ele tem relação com o teu mestrado, porque ele aconteceu, não sei se concomitante com o fim do mestrado, né? Que precisa se ele tem essa relação. Não, na verdade, ele terminou, eu terminei de escrever ele no fim da minha graduação, né? E aí o mestrado ele já estava pronto, e na verdade eu fui mais correndo atrás de editora, assim, para conseguir publicar, né? Mas ele foi escrito, eu terminei ele quando eu terminei minha graduação, e aí tentando entrar no mestrado, e foi um momento ali bem complicado ali para terminar. Mas ele não tem uma relação com o mestrado, assim. Talvez tenha uma relação no sentido de eu já pensar em algumas coisas que eu poderia trabalhar no mestrado, né? Mas o Avesso da Pele, ele já tem mais uma relação direta, assim, com o que eu estou estudando agora, né? Então, a ideia de escrever o Avesso da Pele meio que surgiu também com o início do doutorado, né? Pelo menos para fazer o projeto do doutorado. Então, acho que tem essa relação. Ó, a Fê voltou. Voltou a Fernanda. Já que ela voltou, vamos falar do Dessa Cor, né?
que é o livro que eu consegui ler e eu achei excelente. Eu acho que traz muitos temas, assim, quando ele já começa com aquele técnico ali, já lhe dá uma porrada, né? E eu até fiquei pensativo, porque, assim, depois que tu leu Dessa Cor, e daí tu sabe o título do novo, né? Eu Vou Piorar, daí eu disse, Jesus, o que mais vem, né? O que mais vem, né? Queria que tu falasse um pouco dessa escrita, Fernando, Dessa Cor, como é que ela aconteceu e o que os leitores que ainda não leram vão encontrar e podem encontrar no Dessa Cor. Esse livro, então, foi produzido, né? Ele foi lançado em 2018 e ele tem uma produção de algum tempo, assim, pelo menos desde 2016. Eu já escrevia antes, mas não usei, né? Praticamente nada do que eu tinha feito antes. Foi um livro que foi bem projeto, né? Ideia de livro projeto, então eu tinha alguma produção que eu entreguei, então, para o meu editor, e aí, a partir dos indicativos dele, eu produzi outros poemas, fechando esse conjunto, que, então, se chegou a essa ideia que era Dessa Cor, né? Entre esse material que eu tinha produzido, estavam esses poemas que dialogam aí com documentos do Arquivo Público do Estado, né? Eu gosto muito de trabalhar com documentos, né? Tinha feito algum exercício também com recortes de jornal, né? Uma coisa que eu, por óbvio, né, me interessa muito. E esse material do Arquivo Público, a minha ideia inicial era que fosse uma reportagem, né? Eu tinha essa ideia nessa época, eu trabalhava na FM Cultura, né? Então, eu tinha uma ideia de transformar, né, numa matéria. E aí, tentei uma série, mas não fui conseguindo fazer uma reportagem, mas fiquei com aquele material, então, trabalhando em cima dele, até que eu decidi que eu ia tentar metrificar de alguma forma, né, fazer ele funcionar como uma série mesmo, com esse título, né, Cartas de Alforria, que era justamente o nome dessa documentação, né? O nome que a gente dava para essa documentação. Eu via ali que tinha um potencial narrativo muito grande, né? E uma possibilidade da gente ter um eu lírico que conduzisse para uma construção de uma leitura de algo que, se talvez alguma pessoa vá se interessar, conhecer, o eu lírico, na minha avaliação, tinha que ajudar que essa leitura fosse possível, né? Tinha que, de uma certa forma, fazer com que aquilo que é quase, em muitos casos ali, né, difícil de narrar sobre a história gaúcha, que a gente pudesse conseguir ler, né, e perceber o encadeamento, tanto o ritmo quanto também de histórias, né, daquelas vidas, e com o restante do livro, né, ele acabou ficando no final ali, e ele dá um fechamento sem fechar, assim, né, eu acho que isso é interessante do livro, trabalhar com essa ideia, assim, né, de terminar desassossegado, né, então, tinha bastante essa ideia do livro, né, de fazer com que ele dialogasse com essa história, então uma reivindicação também, né, de uma participação gaúcha na história da escravização, que a gente hoje conhece, mas por muito tempo foi negada, né, então esse livro nasce com várias tentativas, né, eu gosto de trabalhar muito com essa ideia de exercício, então com esse exercício também, e foi bacana porque ele teve uma acolhida muito maior do que eu imaginava, né, a gente sabe a atenção que é dada para a poesia e para a produção de mulheres, e para a produção de mulheres negras. Então, para mim, foi bem bacana ter uma recepção do livro como eu tive, e me mobilizou para continuar escrevendo, né? Esse momento de socialização é interessante, porque a gente percebe também, né, o que quer continuar fazendo, o que não quer, então o Eu Vou Piorar tem um pouco de ruptura com esse livro, né, bem forte, para produzir outras coisas, né, para a gente poder avançar também numa construção do que a gente pode achar que pode ser interessante, né, em termos de estética, de discussão política.
Então, para mim, é bem legal saber que o Dessa Cor já está, né? Já está na terceira edição, agora vai ser lançada a terceira edição, então é um livro que me dá muito orgulho, assim, de ter conseguido fazer ele numa editora independente, negra, e fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Trazendo as referências que a gente tem e observando um momento político também de mais abertura para que as nossas obras possam circular, né? Perfeito. Gostei muito desse Cartas para a Liberdade, porque eu acho que a gente fala muito assim, o Porto Alegre, Rio Grande do Sul é um estado racista, mas quando tu lê essa Cartas de Liberdade, tu começa com um sentimento assim de que todos eles têm uma condição, né? E é sempre uma condição em desmerecimento do outro e em autocongraçamento, estou te dando isso, mas eu estou te dando uma coisa, mas tu tem que continuar me servindo, né? Então, tem sempre essa questão ali, achei bem bom esse final, e a forma que o livro termina, acho muito bom. Em relação ao Eu Vou Piorar, para a gente fechar a obra da Fernanda aqui, pelo menos no papo, o que eu pude ler, Fernanda, assim, da tua obra, não sei se ela travou, tem sempre essa coisa do eu vou piorar, né? Daí tu lê lá o texto no site da Baleia, lá, e daí diz que assim, radicaliza a experimentação, a brutalidade em altas doses. Daí tem um momento lá que diz também em outro texto, poemas de herança e revolta, e realização linguística notável, e radicaliza a experiência poética de Juni Jordan. Então, assim, são todos adjetivos que superlativos, assim, né, que trazem, que vão conversar... Que é maravilhoso, né? Mas, ao mesmo tempo, na entrevista que tu fizesse com a Nani, tu fala que ele tem um pouco de autobiografia, e daí eu disse, como é que esse caldeirão que borbulha, assim, como é que isso chega no Eu Vou Piorar? O que vem, assim? O título, ele tem esse tom, né, de quase que uma ameaça, assim, né, mas ele é bastante dúbio, ele é de um verso, de um dos poemas, que fala sobre até mesmo saúde mental, né, que você trazia, então o poema fala um pouco disso, assim, né, dessa possibilidade de tratamento, a discussão que a gente faz sobre como é que se dá, né, os limites de tratar doenças mentais, as dificuldades que a gente tem, e até mesmo a relação das mulheres negras com a medicina, né, a forma como a gente é tratada quando a gente está no consultório. Então, ele acabou parecendo que é sobre mim, e funciona porque o livro traz muito, né, eu quis trabalhar um pouco com essa ideia de autoficção, que a gente costuma falar, trazendo esses elementos autobiográficos. Então, tem poemas que trazem esse título, né, de identidade, falando sobre abandono parental, né, falando sobre essas mudanças de sobrenome que a gente tem em função de o não reconhecimento paterno, né. Então, eu vou mexendo com alguns elementos que podem ser vinculados à minha biografia, mas ao mesmo tempo, lógico, não é o eu lírico meu, Sim. né, tem... depois as pessoas vão ler ali, falando de casamento, vão achar que eu tô falando do Luiz Maurício Azevedo, não é, gente, tá? Tem um poema, tem um poema teu que tá lá no site, que fala do teu tio, daí diz, Jesus, isso é autoficção, isso é que... Daí tu fica pensando, o tio dela, como é que ele leu, né? Se é o tio, não é o tio, daí tenta nessas questões da autoficção. Eu fiquei um pouco receosa com a minha família, tentei que eles não lessem o livro, postergar o máximo possível. Algumas pessoas gostaram muito, tem uma tia que é citada, que ela ficou muito feliz, outras pessoas já não gostaram tanto, mas é ficção, né, é literatura, não... claro, na poesia a gente tem esse elemento, né, de ser muito relacionado, e de a gente também gostar de mexer um pouco com essa ideia, né, ter um pouco mais de vinculação com o eu lírico, né? E lógico que eu me propus nesse livro a isso também, então ele é bastante autobiográfico, mas tem momentos que não tem nada a ver com... Tem momentos que eu trabalhei muito nesse livro também com dicção de outras pessoas, né? Então trabalhei com algumas entrevistas que algumas figuras artísticas deram, e aí fui, então, já tinha um pouco de trabalho com o diálogo no Dessa Cor, e aí nesse trabalhei de novo com essa ideia do recorte dessas entrevistas, então tem ali umas emulações e textualmente, né,
esse trabalho de recortar. Então, tem coisas que dialogam comigo e tem coisas que não necessariamente, mas acho que essa bagunça é bacana, assim, que Sim. mexe um pouquinho com a ideia dessa expectativa também, né? E aí, o que ficar de problema, a gente resolve no chimarrão, no mate, aí não tem problema. Num caso de família, se for o caso, né? Ou às vezes até o leitor que se vire também tem um pouco isso também, né? E Jefferson, em relação à tua obra, então, para a gente falar dos outros livros, tem um gap, não sei se é gap, né, mas tem um período ali do Um Beijo na Parede de 2013, tem 5 anos pro Stella ali, né? E depois do Stella, provavelmente o Avesso na Pele, ele tá quase colado, talvez, com o Stella, né? Então já queria que tu falasse um pouco o que aconteceu nesses 5 anos ali e o que do Stella pro Avesso tem de diferença, porque a gente sabe que o Avesso ele teve uma projeção e quem lê, né, eu li ele e ele é maravilhoso, assim, eu não li os outros, mas esse eu li, e ele te pega, e eu até fiquei, como escritor, né, daí a gente entra nessas questões do escritor, ler como escritor, eu fiquei com o pezinho atrás, assim, todo tempo, até chegar ao capítulo 10, né? Daí tu fica naquelas coisas, ele tá falando na segunda pessoa, mas daí ele tá falando de coisas que ele não viveu, e tá falando, daí quando chegou no capítulo 10, eu fiquei satisfeito, e daí quase assim, liberou o rio, né? Liberou as águas, né? Do Avesso da Pele. Eu queria que tu falasse um pouco desses dois livros e do Avesso da Pele. Antes eu queria só dizer que o marketing do Eu Vou Piorar é totalmente honesto, porque é de fato assim um grande livro e talvez não, eu tenho convicção que seja um dos livros mais importantes de poesia lançados em 2020, e me parece que é um livro assim que tem um equilíbrio entre a estética e a política ali, assim, muito bem construída, e acho que a experimentação também da Fernanda é uma coisa inovadora, assim, né? E o próprio poema que dá título ao livro também é incrível, assim, eu li várias vezes, assim, porque ele te oferece várias perspectivas ali, né? Então, é um grande livro. Então a gente tem o marketing e os amigos. Aí que é possível. Bom, a diferença de tempo, né, do Beijo na Parede até o Stella foi de 5 anos, né? Mas é curioso porque o Stella eu já pensava antes do Beijo na Parede, né? E o Avesso da Pele eu já pensava antes do Stella Sem Deus, né? Então, foram livros assim que são pensados bem antes, assim, né? E aí eles vão sendo produzidos aos poucos, né? O que aconteceu entre o Stella Sem Deus e o Avesso da Pele, que foi esses 2 anos aí de diferença, né? Foi duas coisas, né? Primeiro porque eu já estava escrevendo antes, né? E a outra porque eu tinha um contrato, né? E aí eu tinha meio que um prazo, assim, para fazer, né? Até eu tenho um outro prazo aí com a Fernanda também, né? De entregar um texto. Agora eu acabei de lembrar disso. Mas depois a gente conversa, né? Mas nesses 5 anos que teve do Beijo na Parede e o Stella Sem Deus, foi um período assim também de muita incerteza, assim, né? Porque o Stella Sem Deus foi o livro mais difícil para escrever. Ele foi muito, me consumiu muito, assim, no sentido tanto de trabalho com a própria estética mesmo, mas um trabalho também de existencial mesmo, assim, né? De se repensar e pensar muitas coisas. Como eu fui escrever na perspectiva de uma menina negra de 13 anos, né, e que passa pelo que ela passou, eu não podia ser displicente, assim, e produzir qualquer tipo de narradora, né? Então, eu reescrevi esse livro 3 vezes, né, e só na terceira vez é que eu consegui, de fato, ficar um pouco satisfeito, né, com essa voz, né? Então, talvez tenha sido mais difícil. Às vezes eu até penso que a Stella foi uma personagem impossível para mim, né? No sentido de talvez eu não ter conseguido chegar ao que eu poderia chegar, né? Mas talvez esse poderia nunca chegue mesmo, né? E eu tenho que me conformar com isso, né? Mas foi esse ato aí que talvez tenha demorado um pouco mais aí para produzir
a Estela, né? E num dos textos da apresentação do Eu Vou Piorar, que é o da Júlia Dias, né, ela fala que esse livro ele vem para ampliar, ou a Fernanda procurou ampliar a força da sua voz poética, né? E eu queria que tu falasse também um pouco do Avesso da Pele nesse sentido, porque eu acho que o Avesso da Pele ele te deu uma projeção, ele vai iluminar os outros livros, né? Mas de alguma forma ele te catapultou, né, nacionalmente, né? Outro dia tu estava comentando que tu deu entrevista pro Bial e o próximo a ser entrevistado seria o Barack Obama, né? Então, tipo, então eu queria que tu falasse um pouco dessa recepção do Avesso da Pele, como tem sido, e falasse também como os homens têm chegado, porque às vezes a gente tem uma recepção que é pública, né? Um escritor, uma resenha, mas como essa recepção, digamos, pequena, próxima de um homem, como ela tem chegado. Acho que é interessante. Olha, eu tenho recebido bastante mensagens, assim, e de homens negros mandando mensagens, falando o quanto eles se identificaram com o personagem, o quanto o livro fez com que eles repensassem algumas coisas, né? E pessoas próximas também, pessoas da minha família que acabaram lendo e tendo contato. E eu acho que a projeção ela é importante, ela de fato pode contribuir para que outras narrativas também possam aparecer, né? E eu fico feliz com isso. Mas também fico um pouco preocupado assim das pessoas acharem que isso é uma onda, né? Acharem que isso é um momento da literatura negra no Brasil e que no ano que vem já falamos sobre isso e agora, né? E agora olhando uma foto aí atrás do Baldwin, né? Eu gosto de deixar ele aqui, esse olhar assim. Querido. O Baldwin também, em várias entrevistas, ele falava um pouco sobre isso, né? Sobre a preocupação que ele tinha também, né, de que a literatura ela não fosse a literatura negra produzida por autores negros, que ela não fosse vista apenas como uma onda ou que tivesse sempre esse compromisso com o ativismo, né, essa preocupação contra o racismo, a luta antirracista, né, e tudo que vem junto. Mas eu acredito que mantendo uma literatura de qualidade, uma literatura compromissada com a estética, eu acho que a gente pode fazer com que isso não seja uma onda, né? Que isso continue e que a gente não tenha que ficar dizendo que nós somos o primeiro em alguma coisa, né? Que a gente tem que ser a continuidade das coisas, né? E que outros venham e que a gente possa, né, seguir. Mas estou muito feliz com a repercussão do livro, né, muito feliz que eu tenho o Barack Obama como colega de editora. A gente até está no tempo aqui, eu estou pensando na Fernanda ali, para a gente ir para finalmente, assim, queria que a Fernanda, nas considerações dela, enfim, finais, que ela falasse um pouco da universidade, um pouco desse pertencimento, eu até pretendia ler um pedacinho de um poema dessa cor, para trazer essa questão da cor da universidade. Qual é a cor da universidade, né? Essa cor, ela tem mudado ou ela não tem mudado? E o que falta ainda para a gente ampliar esse pertencimento da universidade? Eu sempre lembro de mim, porque eu morava na Vila Vargas e eu passava muito pela PUC. A URGS nem existia, mas a PUC eu passava pela Bento ali, e aquilo ali era um muro, aquilo ali não tinha um sentido para mim. E até a gente ter essa noção do que é a universidade, e até a gente se apropriar desse espaço, que leva tempo, né? Queria que tu falasse um pouco desse pertencimento dessa universidade, até porque tu é uma pessoa que tem um trânsito pela universidade, uma qualificação também universitária, digamos assim. Eu, como sempre, né, tive essa postura bem crítica com relação à universidade, né? Eu acho que a gente vem de uma base que não está presente na universidade e que tem muito respeito pela universidade, né? Sabe o papel que a universidade cumpre. Então, é uma responsabilidade muito grande estar lá e que não pode ser só da gente, né? Não pode ser só das pessoas negras, dos cotistas. Precisa ser também uma responsabilidade de quem vem ocupando esse espaço há tanto tempo, né? A gente, se for observar, né, a presença branca na universidade não é problematizada, né? Como é que ela se dá, que espaços ela ocupa.
na experiência da pós-graduação também, para mim ficou muito claro, né? É comum que em universidades, né, não só, e eu não estou falando só na pública, nas privadas também, né, se use a pós-graduação como uma justificativa para que não tenha professores negros, né, a gente sabe que existem as pessoas com formação suficiente para estar ali, né, que várias pessoas dessa presença branca entraram sem ter a formação que é exigida para os docentes negros, né? Também a gente tem um problema estrutural, que é para quem vão as bolsas, né? Quem é convidado para fazer iniciação científica, para fazer quais pesquisas, né? Pesquisas de um eixo temático específico ou todas as pesquisas, né? A gente tem vários levantamentos que indicam, né, que há uma tendência dos professores de darem notas mais baixas para os alunos negros. Isso compromete também o nosso desempenho em todo tipo de seleção, né? E isso tem que ser problematizado também nos concursos públicos e nas seleções de bolsa. Então, tendo passado pela pós-graduação agora recentemente, eu também problematizo muito ainda mais a minha presença, né, como foi a minha trajetória dentro da URGS e o que eu espero que a URGS possa ser um dia para caso de eu voltar a estudar na URGS efetivamente, né. Então, eu acho que precisa se problematizar essa presença branca, até porque inclui pessoas que a gente sabe que ainda hoje são contra as cotas, pessoas que foram contra as cotas, mas não falam sobre isso mais, né, não problematizam o que elas produziram quando elas foram contra as cotas, né? Quem viveu nesse período na universidade sabe o que ouviu, de quem ouviu, de pessoas, inclusive muitas delas, que são as que comandam estudos ligados à nossa gente. Estudos, por exemplo, sobre literatura africana, estudos sobre literatura oral e muitos outros, né? Essas pessoas que estudam literatura negra e que nunca se interessaram por isso, né? E estão fazendo formulações sobre essa temática, enquanto que eu, por exemplo, chegar na universidade para pesquisar Shakespeare, dificilmente eu vou ser aceita dessa forma, né? Então é um desrespeito a esse campo, que é um campo de estudo, né? É um campo político, mas ele é um campo de estudo com referenciais teóricos, tais quais muitos outros. Então acho que já passou da hora da branquitude na URGS se pensar, né? Se pensar os seus privilégios, de continuar sendo essa branquitude que gosta de olhar para essa presença negra sempre através do estrangeiro, né? Então a gente dá o honoris causa com toda a legitimidade para Elza Soares, rainha, mas a gente faz diversos apagamentos, silenciamentos dentro da nossa terra, né? Então eu acho que a URGS tem que ser mais bairrista e valorizar quem chega na URGS e a URGS finge que não vê por N motivos, né? Eu vejo um pouco a minha trajetória dessa forma. Mas, é claro, né, eu tenho uma postura bem crítica ao mesmo tempo, valorizo muito a universidade, sei o quanto ela é importante. Eu venho pensando há muitos dias sobre a nossa bancada negra aqui em Porto Alegre, que nós ajudamos a eleger, né? Poxa, se a gente for olhar a trajetória daquelas pessoas ali, todas elas são vinculadas à URGS, né? Então, pessoas que ou a gente conheceu na URGS, ou a gente conhece porque tem uma formação muito sólida vindo da URGS. Isso dá um recado muito importante para a sociedade do papel que a URGS está tendo em formar essas pessoas, e fala também de uma caminhada que foi anterior, né, dessas pessoas que não conseguiram chegar necessariamente, mas que também ajudaram a formar caminho para essa bancada, para essas pessoas que chegam agora na URGS. Então, acho que a gente tem que celebrar essas vitórias, valorizar a nossa universidade, mas também ser muito crítico com todos os apagamentos e as violências que ela também ajuda a perpetuar. Uma coisa que eu disse no início da nossa fala, que a Fernanda ela é colunista do Literatura RS, né? E eu acho que nessa questão da reflexão, eu acho que cabe a gente indicar a leitura da última coluna, que se chama Meia Culpa, né? Que vai trazer esses questionamentos que a Fernanda pôs aqui, e que são legítimos e que são importantes de ser feitos nesse momento e sempre, enfim. E para ti, Jefferson, então, como é que foi como é que tu vê essa cor da universidade? Como é que foi para ti ingressar na universidade? E qual é a universidade que tu deseja? E nesse momento, assim, porque agora tu vai passar também por um período que talvez seja o de alçar uma vontade, talvez, de ser professor universitário também, né?
esse também é concluindo o doutorado agora também, acho que é um ponto interessante. Eu concordo com a Fernanda, assim, e quando a gente faz críticas à universidade ou a algumas instituições aqui do Rio Grande do Sul, né, por exemplo, eu critiquei muito a Feira do Livro, né, enfim, fiz artigos, reclamei, e aí, em 2020, eu virei patrono da Feira do Livro, né, e aí, esse dia eu dei uma entrevista, e aí nos comentários me acusaram de, o cara tá virando as costas pro Rio Grande do Sul, a cidade que o acolheu, escolheu ele como patrono, e ele fica falando mal da cidade, dizendo que ela é uma cidade racista e tal. Mas quando a gente faz críticas, na verdade a gente faz críticas primeiro porque a gente gosta do lugar, né? A gente gosta do espaço, né? A gente tem uma ligação intelectual e afetiva, e a gente quer que ele seja melhor, que seja o melhor espaço, né? Que ele seja mais inclusivo. Então não é no sentido de, eu tô aqui fazendo a crítica pela crítica, né? Não é isso. Mas é que é um espaço que, a URGS foi um espaço muito importante na minha formação como intelectual, como professor, escritor. Eu sou muito grato aos anos que eu passei lá dentro, mas eu também não posso jogar para debaixo do tapete todas as violências que eu sofri e que eu nem sabia que estava sofrendo essas violências, né? Eu só fui saber depois, fazendo reflexões nos debates que aconteciam nas salas de aulas, nos silenciamentos, né, constrangedores a que eu era submetido, né, por não ter o entendimento de que eu podia levantar uma voz ali dentro, né, a falta de informação também prévia, né, você falou que você passava pela PUC, né, e que a URGS nem existia, né, eu dou aula hoje numa escola particular, né, e no ensino médio, e os meus alunos no primeiro ano do ensino médio já sabem que eles podem ser monitores na URGS. No primeiro ano eles já sabem disso, eles já sabem que tem bolsa de pesquisa. Sabe quando é que eu fui descobrir que tinha bolsa de pesquisa? No último ano da minha graduação. No último ano da minha graduação é que fui fazer monitoria. Porque até então, como eu era trabalhador, né, enfim, era 40 horas de sala de aula que eu tinha, né, então eu não ficava aquele tempo disponível ali na universidade. Então eu ia lá, assistia às aulas e já tinha que correr para poder dar as aulas. Então há também essa defasagem de uma preparação desses alunos que vêm da periferia, alunos negros, né, que entram na universidade. Claro que agora é uma outra geração, uma geração que está muito mais ligada, né, uma geração que corre atrás, mas mesmo assim a gente percebe que existe, e assim, a cor mudou, né, eu percebo que a cor da universidade mudou, assim, pelo menos nos alunos, né, mas a docente, né, a docência ainda continua branca, né, a pós-graduação continua branca ainda. Então acho que a gente precisa ir avançar mais nesse campo, assim, de acabar com as desculpas, né, de que não há profissionais negros, né? Como não há profissionais negros? Existem vários profissionais negros que têm capacidade, né, de assumir esses cargos de docência, né, na pós-graduação. Então acho que é preciso talvez rever as regras, né, que privilegiam um tipo de perfil. Né? Ou seja, quando as regras excluem muita gente, a gente precisa pensar nas regras que colocam determinados tipos de pessoas lá dentro, né? E eu acho que as cotas, por exemplo, servem para isso, né? Então a gente tem um vestibular que é super injusto, porque ele é feito para uma parcela da sociedade que pode estudar daquela forma, né? E as cotas, ela vem justamente para dizer, olha, a gente está mudando as regras aqui porque elas estão privilegiando um tipo e um perfil de pessoas, né? Então a gente precisa rever, né, essas questões. Então fica aí o meu recado para a URGS, né, revejam os seus processos seletivos. Eu acho que esse é um bom término. Eu quero agradecer, então, a presença de vocês aqui no Dia da Cultura da URGS. Diz que a conversa foi bem legal, e obrigado, e ficamos esperando os próximos textos, as próximas obras e novas conversas. Obrigado, então, pessoal. Beijão. Obrigado. Valeu, Beijo aí, tchau. sucesso. Tchau, Valeu tchau. para nós. Tchau, tchau.